Eu só tenho a agradecer a essa igreja, agradecer pelo convite, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Eu agradeço a irmã Nélia e todos vocês que se empenharam para isso. Não precisava gastar com lembrança, vocês estão num processo de gastar dinheiro. Eu que tenho procurado dar um jeito de ajudar vocês, não é vocês gastar com dinheiro não. Mas de qualquer forma eu agradeço, obrigado pelo esforço. E agradeço a cada visita, a cada irmão que se fez presente durante essa semana. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Às vezes, quando eu fico fraco na fé, eu penso em parar de pregar. E aqui uns dias eu estava tomando uns remédios, eu dei uma parada. Depois, na época da política, por me posicionar politicamente, porque eu não sou pastor, eu não sou pregador remunerado, eu faço a obra sem fins lucrativos. Então eu tenho o meu direito de me expressar. E eu me expressei e fui xingado, humilhado nas redes sociais por eu expressar o meu ponto de vista. Eu estava com a minha opinião baseada na minha concepção na Bíblia, mas nem todos concordavam. E eu me ofendi muito e eu decidi que não ia pregar mais. Eu digo, eu não vou pregar, porque eu fui ofendido pelos nossos irmãos, os nossos irmãos na fé, de fora daqui da cidade, várias regiões. E eu fiquei decepcionado, porque talvez me entenderam errado. Mas depois de um tempo eu comecei a analisar, mas eu vou para onde? Eu vou me afastar da igreja, eu vou voltar para o bar de careca, não? Ele sabe o que eu estou falando. Beber e fumar. Como eu tenho dito durante a semana, a nossa mente precisa de ocupação, precisa estar preenchida com algo. Se não estiver preenchida com as coisas de Deus, certamente vai estar preenchida com as coisas de Satanás. Pode ter certeza disso. Não precisa de profeta para te falar isso. E então, para a honra e glória do Senhor, eu orei e pedi a Deus que me desse força para voltar. E voltei. E essa semana foi tão bom para mim quanto para vocês. Eu confesso que cada vez que a gente se prepara para elaborar um sermão, para trazer a mensagem do Senhor para vocês, a gente também se fortalece. Quem prega sabe disso. É igual o Ronei. Ele quanto mais canta, melhor fica. Não é assim? Não que eu fique melhor. Cada dia nós aprendemos um pouco, né? Mas nos sentimos mais próximos de Deus. Então, muito obrigado a todos. Eu realmente agradeço a todos. E que vocês que nos visitam, vocês que tomaram a decisão pelo estudo, verdadeiramente levem a sério o estudo. O estudo necessariamente não vai lhe tornar um adventista, vai lhe tornar um conhecedor da Bíblia. Depois que você conhecer, você que decide se vai se batizar na igreja adventista ou não. E você que já tomou a sua decisão, não fique tardando a sua decisão, não demore. Lembra do que aconteceu essas meninas lá em Blumenau, Santa Catarina, durante a semana? Hoje, o que aconteceu esse final de semana com uma pessoa aqui da nossa cidade? Você acha que os pais dessa moça não estão com o coração dilacerado? E que a família desse rapaz que fez essa monstruosidade também não está com o coração dilacerado? Unicamente só tem uma pessoa que está feliz com isso que tem acontecido. Quem é? Satanás. Aí você fica postergando a sua decisão, achando que você é o bambambam, que você está blindado, que você não faz nisso. Eu quero saber se você é o bambambam quando vier uma situação difícil na sua vida. Com quem você vai contar? Com você? Você desmorona na primeira notícia ruim que chega. Se fosse sua filha, se fosse sua irmã, se fosse sua mulher, como você se comportar? É preciso estar alicerçado na rocha, é preciso estar piamente em comunhão com Cristo, para quando vir uma notícia dessa, você entender que essa morte é transitória, e que nós temos que nos preparar, é para a vida eterna, ou então, ficar despreparado e esperar a morte eterna. Eu quero cumprimentar as nossas visitas de hoje. Márcio, cadê o Márcio? É você? Eu conheço como Nom, né? Nom. Joselito, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, viu? Joselito, meu irmão Joselito, Deus continue te abençoando. Cremilda, seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe você e sua família. Iraci, deixa eu ver, Iraci. Seja bem-vinda, minha irmã. Louvado seja Deus por tua vida. Jusilene, tudo bem, Jusilene? Amém, Deus te abençoe. Você e sua família, viu? Vocês estão juntos? É esposa? É? E essa é sua filha?
Ó, que benção, menina linda, puxou a mãe, viu? Eu falo assim porque eu já conheço ele há muito tempo e eu sei que eu posso brincar, viu? Maísa, é você, Maísa? Isso. Censo, meu amigo e irmão Censo. Censo, eu continuo a orar por você, não demore de tomar sua decisão não, que eu quero vir no seu batismo, viu? Amém. Em nome de Jesus. Vocês têm uma coisa que você não tem, não é dinheiro não, eu sei que dinheiro você tem, o que você não tem é tempo. Ninha, tudo bem, Ninha? Ninha parece que veio todas as noites, só faltou uma, não foi? Pois é, por isso que não ganhou o presente depois. Nelson, tudo bom, meu irmão? Deus te abençoe. Heloíso, ou Pio, fica em pé para eu te ver, para eu ver tua cara. Amém. Tu tá bom, meu irmão? Que Deus continue te abençoando. Tu já tem cara de crente, viu? Amém? Daniela, seja bem-vinda, que Deus continue te abençoando, viu? Sinta-se à vontade. 8h30, tá um horário bom, né? Amém. Hoje nós saímos 11. Eu te pego nas orelhas, viu, Jurandir? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 8, por favor. Bíblias abertas, olhos fechados e corações abertos. Vamos orar e pedir orientação ao Papai do Céu. Tem mais alguém que está esperando achar aí? Se tiver, eu espero. Alguém ajuda as visitas aí, pelo amor de Deus. É só um versículo, 2 versículos que nós iremos ler. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, muito obrigado, Senhor Deus, por esta semana a qual passamos aqui entre irmãos, nos preenchendo da Tua santa e boa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela presença de cada um que se fez presente aqui durante todas essas noites e ontem pela manhã. Oh, meu Deus, muito obrigado. Nos fortaleceu bastante a nossa fé para continuarmos nessa caminhada. E nesse momento eu quero mais uma vez te pedir que o Senhor fale através da minha boca, que tudo que venha ser falo aqui seja unicamente palavras inspiradas pelo Teu Santo Espírito, e que possa ir ao coração de cada um dos que nos visita aqui. Por favor, Pai, que possamos verdadeiramente tomar sábias decisões ao Teu lado, porque o mundo é cilada. São muitos atrativos que nos distanciam de Ti, às vezes picuinhas, às vezes ignorância, às vezes raiva. Que o Senhor possa limpar as nossas mentes e os nossos corações, e que possamos permanecer nos Teus caminhos, porque o que o Senhor tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Por isso nos capacita para o céu, e esteja conosco agora, nos dá a presença do Teu Santo Espírito, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Queridos, nós sabemos que durante eu vou tentar resumir, que o tempo é curto. Durante a queda do homem, Deus providenciou um livramento, e o livramento foi quem? Jesus. Mas o homem caiu lá no Éden, por conta do pecado dos nossos primeiros pais, queira que você não queira, é seu também, né? Mas fala, quer que eu tenha a ver com isso? Se fosse uma herança maravilhosa de riqueza, você queria, né? Mas como Eva vacilou, aí você quer tirar o corpo de lado. Pois fique sabendo que é seu também o pecado, viu? E aí o que acontece? Depois do pecado, Deus não poderia já de imediato entrar com a providência e resolver tudo. O ser humano agora precisava caminhar numa direção em que reconhecesse que houve mudança. E foi por isso esse processo de sacrifícios com o santuário, o cordeiro que foi imolado, o primeiro cordeiro foi imolado e foi tirado a pele para poder vestir o casal que passaram a perceber que estavam nus. E assim foi desenrolando no decorrer do tempo. Depois Deus levantou um povo, nós falamos durante essa semana, o povo que era para lhe representar, né, diante de todas as nações. E foi lá no Sinai, foi entregue por escrito a lei memorial que já foi dada no Éden, na mente das pessoas, porque se a lei não existisse lá no Éden, Caim não tinha pecado, certo? Se a lei não existisse lá no céu, Lúcifer não tinha pecado. Você está entendendo agora? A lei já existia lá no céu, porque se não tivesse, Lúcifer não tinha pecado,
Eva não tinha pecado, Caim não tinha pecado. Então a lei já existia, porém não escrita. Ela veio ser escrita no Sinai, entregue a Moisés para que o povo andasse segundo a vontade de Deus. E esse serviço do santuário, ele foi durante toda a história, porque apontava para o nosso Senhor, nosso libertador, Messias. E nós estudamos sobre isso, que o povo, com o passar do tempo, começaram a focar mais no materialismo em vez no espiritual, a focar nas coisas corriqueiras do mundo. Os sumos sacerdotes da época, em vez de aceitar Jesus como Filho de Deus, eles o mataram, eles o crucificaram. Eles até imaginavam e sabiam, Nicodemo sabia, José de Arimateia sabia, e muitos outros sabiam que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas por conta de suas posições diante do Sinédrio, eles não declararam comunhão a Cristo. Eles ignoraram. Por quê? Porque aceitar Cristo requer o quê? Renúncia. Ah, eu gosto de tomar cerveja. Eu conheço um rapaz que ele disse assim, eu até comentei isso em alguns lugares, só não falo o nome dele. Ele disse, eu até gosto da tua igreja, eu acho bem organizado e tudo, mas eu gosto demais de uma cervejinha, rapaz. E eu não consigo parar de beber. Eu digo, rapaz, se você aceitar Cristo, ele faz a transformação. Ele, não, rapaz, cervejinha é bom demais. Só que ele bebe tanta cerveja que ele já anda assim, ó. Porque a cervejinha vem acompanhada com a carninha assada, um churrasco, né? E aí você come demais, bebe demais e ó, daqui a pouco infarta e morre, ainda perdido. Tomara que ele se arrependa antes e faça como como o Senhor fez na minha vida, me fez hoje sentir nojo da cerveja, porque até 2 anos de batizado eu ainda sentia saudade da cerveja e do cigarro, até 2 anos, eu passava no lugar e via alguém tomando uma escola e chega a lamber o berço, é coisa do cão, gente, eu estou lhe dizendo. Então não espere que a sua transformação vai acontecer assim, ó, não vai não, como diz lá em Provérbios 4,18, os caminhos do justo é como a luz da aurora, vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. Vamos voltar para a nossa mensagem. Então hoje o tema da nossa mensagem é salvos em Cristo. E a nossa leitura diz o seguinte, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Amém? Ou seja, nós temos aqui claramente o autor de Hebreus, segundo a maioria dos teólogos afirma que foi Paulo, dizendo que hoje esse santuário que nós temos hoje, ela se encontra no céu, que antes era o quê? Era um santuário físico, o qual matava-se o cordeirinho, né? Aquele processo todo. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero contar aqui para vocês uma história que houve. Conta-se a história de um famoso jogador de beisebol, por nome de Ted Williams. Esse homem se tornou uma verdadeira lenda do beisebol em seu país. Porém, como tudo aqui é transitório na vida, tudo passa, o seu auge passou e ele morreu aos 83 anos de idade. Porém, 2 dos seus filhos mais novos decidiram usar o método de criogenia. O intuito desses filhos era preservar o corpo de seu pai no gelo em uma temperatura de 180 a 200 graus negativos. Criogenia é um processo de conservar o corpo resfriado. Já existe isso há muitos anos. As pessoas acreditam que a ciência vai arrumar uma solução para a morte. E com os seus entes queridos mortos, porém conservados no gelo, o corpo não se decompõe. Fica do mesmo jeito que estava, só sem vida. Aí eles acham que a ciência vai desenvolver a vida e eles vão poder ressuscitar os seus queridos. Está entendendo? Existe muita gente rica que está fazendo isso. Funciona? Não funciona. Não funcionou e eu creio que não vai funcionar. Quem pode dar vida a um corpo inerte é quem? É Cristo. É o Senhor da vida. Ele deu lá na criação e Ele vai dar de volta na ressurreição. Amém? Então assim, nós temos saudade dos nossos queridos? Temos. Mas o que fazer? Nós temos que nos apegar com Deus, crer na salvação, crer na ressurreição e crer que nós temos um intercessor lá no céu. Existe uma solução sim, porque mesmo diante de tantas dificuldades que nós vivemos, sabemos que tem solução. Mesmo sabendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele venceu Satanás e a morte, ainda sofremos nesse mundo. Sofremos depressões, traições, doenças incuráveis e até mesmo a própria morte. A boa notícia é que Cristo ascendeu ao céu e lá Ele se encontra providenciando a nossa morada. Ele também está intercedendo junto ao Pai ao nosso favor.
tenha certeza de algo: Ele em breve voltará para nos buscar, para buscar aqueles que o aceitarem. Porque assim a gente fala nos buscar, é porque eu creio que irei. E para você falar que crê, você também tem que aceitar. Porque existe uma classe de pessoas que não vai. Quer saber quem é? É aqueles que não aceitarem. Porque Cristo, Ele não é entrão, Ele não é evasivo, Ele não se intromete na tua vida para tomar decisões por você. É você que decide. Assim como Eva decidiu pecar lá no Éden e Adão apoiá-la, você também decide pecar aqui. Só que a consequência do pecado é o quê? A morte. Quando você peca, você está dizendo: eu não aceito a salvação. Quando você não se arrepende do pecado, olhe bem, quando você peca, você às vezes peca sem consciência e você se arrepende, beleza. A mesmo que você peque consciente e você se arrepende, você está dizendo: Senhor, eu pequei, me perdoa, pronto. O que é que ele faz? Ele vai lá e apaga, pega uma borrachinha, ó, e apaga do livro. Aí faz uma nova história. Mas eu vou pecar de novo. Ele apaga de novo se você se arrepender. E eu vou pecar de novo. Bom, enquanto você estiver pecando e se arrependendo, ele vai apagar. Mas tem hora que você vai pecar e vai morrer, você vai para o inferno. Você vai pecar e não dá tempo de se arrepender. A borracha acaba. Porque você, de tanto pecar, o coração fica cauterizado e você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Você fica sedado, anestesiado, fica insensível ao chamado do Espírito Santo. Aí o que acontece? Por isso que é um perigo pecar tanto. Por isso que é um perigo fazer tanto, confiando que Deus é só amor, e esquece que Ele também é justiça, e toma-lhe pecado. A uma hora a casa cai. Entendeu? E a casa está em pé, mas pode cair qualquer hora. Estou falando da vida. Amados, Ele disse em João 14:3: quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele prometeu e Ele cumpre. Promessas de Deus não é promessa de homem. O próprio apóstolo Paulo nos conforta com uma promessa maravilhosa que eu faço questão de ler com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Veja só que promessa é essa que me mantém de pé, e eu tenho certeza que mantém muitos aqui que conhecem. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: amém? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha aí, ó, presta atenção. Descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Isto é um consolo, isto é um bálsamo. Diante de tanta morte que a gente vê, diante de tanta atrocidade, de tanta injustiça, se nós não nos apegarmos com essa palavra, em vão está sendo a nossa vida. Eu disse essa semana e vou repetir: você pode passar 1, 2, 3, 4, 5 dias sem comer, sem beber água, ou comer qualquer coisa, mas você não vai subsistir um dia sem esperança. E nós temos que ter essa esperança, a mesma que Paulo teve ao escrever aos Tessalonicenses. Ele cria que Jesus voltaria na sua época. Por isso ele disse: nós os vivos. E você tem que ter essa esperança. Não importa se ele não voltou ainda. Meu avô dizia que ele ia voltar e não voltou. Eu perguntei essa semana aqui: se ele tivesse voltado, você teria ido ou ficado? Você teria ido ou queimado, virado churrasquinho do cão? Então ele não voltou ainda porque você não tomou a sua decisão. Mas não fique se achando não, porque ele volta a qualquer momento, com a sua decisão ou sem a sua decisão. Que ele vai voltar? Vai. Você aceitando ou não, ele vai voltar. Por isso, arrependa-se dos seus pecados o quanto antes. Jesus está te dando tempo, mas você não tem todo o tempo. Foi por isso que eu me arrependi, Lon, e parei de fumar, parei de beber, parei de jogar. Saí do bar. Eu entrei na igreja, mas continuei indo no bar, ver os amigos.
Só que os amigos não vêm me ver na igreja. Graças a Deus que eu estou te vendo aqui, amém. É porque eu ia para o bar, entendeu? Mas quando eu tinha um monte de amigos, ele mesmo sabe ali, ao meu redor, tomando cachaça, tomando cerveja, com um churrasquinho, não era? Era uma farra. Gil chegou! Eita, era bom demais. Época de política, bancava cerveja para todo mundo, tu lembra? Maravilhoso, né? Era bom. Dessas pessoas que participavam dessa cachaçada comigo, já convidei números, não vem. Não vem. Por quê? Porque vir para a igreja, ouvir uma pregação, vai apontar para ele que ele está no erro. E ninguém quer ser apontado que está no erro. Entendeu? E o que acontece? Eu, graças a Deus, me libertei, foi difícil. Quando eu entrei na igreja, eu ia lá para tomar aguinha de coco e bater papo com os amigos. Mas não tinha água de coco em outro lugar, não. Aí quando o cara abriu uma cerveja, a vontade batia. Acendia o cigarro. Agora, como é que pode? O povo do Egito, quando saiu do Egito, teve saudade do alho, do repolho, do pepino, não foi? E eu, sabe o que é que eu tive quando saí do Egito? Saudade do cigarro. Fede igual cão, mas eu tinha saudade do cigarro. Você entendeu? Hoje, para a honra e glória do Senhor, quando eu sinto o cheiro do cigarro, eu sinto nojo, eu sinto ânsia de vômito. Quando eu sinto o cheiro da cerveja, eu sinto nojo. Mas por quê? Porque Deus foi me dando força, e vendo que o sabor pode até ser agradável no início, a sensação pode até ser boa de início, mas depois é humilhação, é falta de dinheiro no bolso, falta de saúde, falta de moral. Não tem um ponto positivo em consumir bebida alcoólica e fumar. E eu estou falando de cigarro, imagina maconha, crack e cheirar cocaína. Não tem um ponto benéfico para o ser humano. É destruição no lar, destruição na sociedade, destruição diante de Deus. Mas Satanás faz você entender que aquela sensação vale a pena, que é prazerosa, que você sobe e vai nas alturas. Mas ele não fala que você vai levar uma queda e que vai lhe quebrar todinho. Ele não fala. E demorou para eu saber isso. Mas eu descobri, através do estudo da palavra de Deus, do propósito de Deus para mim. Porque hoje nós vamos entender que nós temos ainda a solução. Ainda temos. Amém? Mesmo assim, às vezes, nós temos a sensação de abandono. É preciso crer no que Cristo prometeu. Mesmo em meio às dificuldades, às crises financeiras, às decepções, traições, doenças e até mesmo a morte. Mesmo assim, Ele está conosco. Ele disse em Mateus 28:20 que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até a sua volta. Quando estivermos diante de Cristo, na eternidade, olha, isso aqui é maravilhoso. Nós iremos olhar para Ele, e as nossas lágrimas serão de gratidão. E nós vamos dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor esteve. Ele vai mostrar, filho, igual aquela reflexão que eu falei ontem, pegadas na areia. Filho, todos os momentos de tua dificuldade, que tu clamou por mim, eu estive presente. Eu estava te dando força para tu suportar. E nós vamos dizer: Senhor, muito obrigado. E perdoa pelas vezes que eu achei que o Senhor havia me abandonado. Então a lágrima que vai ter no céu vai ser de gratidão. Agora eu quero dizer para você, se você ama alguém e você quer ver essa pessoa no céu, a sua lágrima vai ser de tristeza. Se essa pessoa não estiver no céu, se essa pessoa hoje tem a oportunidade de ouvir falar da salvação em Cristo, e você não fala, e você não vive como alguém salvo em Cristo. Porque todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, já estamos salvos nele. Porém, estamos num processo de posse. É como um pai que tem filhos. Eu tenho 2 filhos. Eles são meus herdeiros legítimos. Mas eu estou vivo. Suponhamos que eu morra. Eles agora precisam fazer toda a tramitação para herdar o que é meu. Se morarem fora, eles têm que sair de onde estão e ir até onde estão os bens. Onde está a dádiva. Onde está o que pertence. Nós temos direito à herança da salvação mediante Cristo? Temos. Mas nós estamos caminhando nesse processo. Só que até chegar lá, nós temos o cigarro que nos afasta de Deus, nós temos a maconha, temos o sexo sem compromisso, o fuxico, a cobiça, a avareza, a lista cresce. Você está entendendo? A salvação é sua, mas você pode perder se você não andar no caminho certo. Queridos, qual é a sua decisão diante das promessas de Cristo? Nós sabemos que quando Jesus ascendeu ao céu, ele foi, depois de um período,
Eu não vou entrar nesse tema agora, quanto tempo depois, mas houve um período em que ele adentrou, ele saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. E quando ele entrou no lugar santíssimo, ele começou agora a fazer expiação por nós. Porque Jesus, ele é nosso advogado, nosso sacerdote e nosso sumo sacerdote. E nesse momento ele se encontra no céu, intercedendo por mim e por você. Desde que você invoque o seu nome e apresente a ele as suas dificuldades. Não é simplesmente você dizer, eu sou filho, eu tenho direito. Você tem direito, mas você está no caminho? Tá? Se não está, meu velho, anda logo. Morto não consegue pegar o caminho, só vivo. Tem esse negócio, se eu morrer, minha mãe vai orar, vai mandar fazer uma missa de 7º dia e eu vou chegar lá, você vai chegar no inferno. Não chega não tem esse negócio de morto, depois de morto, ter a sua conta paga e limpo, não. Purgatório não existe, é invenção do capeta. Isso não existe. Me mostra na Bíblia que existe. Se não é bíblico, é do cão. E ponto final. É enquanto a vida, a esperança, é você que decide se quer ser salvo ou condenado. Se aceita a vida ou morte. Não tem para onde correr. Eu não pensava assim até estudar a Bíblia e entender o propósito de Deus. Existem muitas pessoas que acham que morrendo, mamãe, papai, tio que ficou chorando, vai lá, faz uma missa de 7º dia e pronto, limpou, vai se apresentar diante de Deus. Só se for o Deus das trevas. Entendeu? Não tem isso, tem que decidir em vida. Não espera a coisa ficar feia não, porque pode dar tempo que você não decida. Como eu disse, diante de tantas promessas tão incríveis, diante de tantos sinais da volta de Jesus, o que você vai decidir? Vida eterna ou morte eterna? São as nossas escolhas de hoje, viu? Que irão decidir onde iremos passar a eternidade. Ao lado do Senhor da vida, vivos, ou destruídos junto com Satanás e seus anjos, destruídos por toda a eternidade. É a nossa decisão de hoje que vai dizer para onde iremos amanhã. E só você pode decidir. Como eu disse, daqui a pouco termino, daqui a alguns minutos, eu vou cuidar da minha vida e você da sua. Se eu tiver uma notícia que uma dessas visitas aceitou Jesus, se batizou e está procurando viver uma novidade de vida nos caminhos do Senhor, eu vou ficar feliz. Mas se você não tomar sua decisão, para mim tanto faz. Eu não posso ser hipócrita, eu não vou ficar chorando, eu vou ficar triste. Porque você ouviu a verdade e escolheu viver na mentira. É problema seu. Eu não vou estar na sua casa batendo, enchendo o saco. Aceita Jesus assim. Você já viu o suficiente. Você sabe o que é errado. Você quer viver na mentira? Viva. Vai em frente. Minha irmã, eu não vi que ela era mais velha. Depois os meus irmãos começaram a comentar que tinha uma irmã que era muito geniosa. E meu pai era daquele morando cancela, sabe? Coisa de mula mesmo, bruto. E aí toda vez que ela se estressava, ela batia a cabeça no chão, batia a testa no chão mesmo, com força. Aí um dia meu pai pegou um molho de brita assim, botou no chão, disse, pode bater. E ela picou lá a cabeça, era batendo o sangue voando. Nunca mais ela bateu. É errado, né? Mas o velho fez isso. Ela parou, toda vez que ela pensava em bater, vixe, se tiver pedra, parou de bater. Aí você fica batendo a cabeça no mundo, eu falando que Jesus vai voltar, e você achando que tem tempo. Vai! Quando você pensar em decidir, talvez você não consiga, porque a porta da graça vai estar fechada. E você esqueceu o principal, que é a vida eterna. Amados, eu sei que é difícil servir a Deus. Não estou falando em momento algum aqui que é fácil, mas é gratificante, compensa. Eu lhe garanto. Mas não se sinta incapaz. Cristo é o nosso representante diante do Pai. Ele mesmo disse em João, 1 João 2,1. Olha que forma carinhosa para nos consolar. Presta atenção. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Não peque. No entanto, ou seja, porventura, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Não fica triste se você matou, se você roubou, se você adulterou. Esqueça. Apenas peça perdão, entrega o teu caminho ao Senhor, e tudo mais Ele fará. Você vai ser uma nova criatura. Só que você precisa se arrepender.
Porque você pode estar enganando esposa, marido, patrão, irmão, vizinho, mas o Espírito Santo você não engana. Ele está do seu lado aonde você quer que seja, só que ele só vai agir na sua vida se você permitir. E quando nós não permitimos o agir do Espírito Santo, nós deixamos escancarado para o agir do capeta. Porque o Espírito Santo ele só entra se for convidado. O espírito do cão, aqueles anjos malignos que foi expulso do céu, que se transformaram em demônios, eles entram se achar a porta aberta, ele não precisa de permissão para entrar. E quando o Espírito Santo entra em nossa vida, ele nos blinda contra os nossos olhos, que faz a pecar a todo momento, o nosso desejo, a nossa ganância, o orgulho, a nossa prepotência. Ele nos torna pessoas melhores, ao ponto de sair de casa e vir aqui pregar para vocês, sem ganhar nada. Ao ponto de você sair de casa e vir aqui ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas para isso você tem que convidá-lo. Senhor, eis-me aqui, usa-me, me liberta do cigarro, me liberta da bebida. Eu quero viver em paz com minha família. Eu quero ter moral quando eu passar na rua e as pessoas dizem, aquele ali hoje é um homem, aquela ali hoje é uma mulher. O Senhor não me fez para sofrer, Pai. Mas para que Ele possa agir na sua vida, você tem que dar o primeiro passo. Ele não vai te arrancar do banco e trazer aqui. É você e Deus. Foi difícil. Como eu comentei aqui essa semana, eu me afastei da igreja, voltei a beber, fumar. E minha cunhada me convidou a ir numa semana de oração na igreja, a qual o Mário Borges estava fazendo. E eu disse, eu não vou voltar a ser crente, eu vou lá só por educação. Mas quando ele fez o apelo, eu senti que o Espírito Santo me chamou, eu levantei e fui. Na hora que eu abri o olho, eu pensei assim, vixe, o que é que eu fiz? Mas eu já estava lá, eu sou homem, e eu falei, não, eu não vou me arrepender não, eu vou assumir. Foi numa quinta-feira, quando foi no domingo eu me batizei, me rebatizei. Aí você se pergunta assim, mas Gil, deu vontade de se afastar? Eu digo, várias vezes deu vontade, mas para a honra e glória do Senhor, essas vontades de me afastar vai sumindo, porque eu fico olhando e vejo que não combina mais eu estar na luz e voltar para as trevas. Não combina, Zelito. Como é que agora eu experimento água limpa, eu vou beber água suja? Não tem lógica. Como é que hoje eu proporciono sorriso no rosto da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, e agora eu vou proporcionar tristeza e dor? Não tem como. Por mais que às vezes a gente se desentenda com o irmão, tem um irmão metido, às vezes tem, mas e daí? Na sua casa você não é igual aos seus irmãos? Eles também te acham metido? Somos irmãos, mas não somos iguais. E vai ser assim, caindo, levantando, mas o importante é não permanecer no chão até Jesus voltar. E lembra o que eu falei, o importante é você tentar, porque só vai ser salvo os que ele encontrar tentando. Não adianta fingir que está tentando, ele sabe se você está tentando. Amados, houve um casal de missionários dos Estados Unidos, que eles decidiram dedicar sua vida à pregação do Evangelho no continente africano. E eles foram para lá e lá ficaram 50 anos de sua vida pregando o Evangelho. Deixou seus bens, sua casa e foi. E decidiram voltar. Mandou carta para seus familiares que voltaria. E chegaram no país, pegaram um trem até sua cidade. E quando entraram no trem, que estava chegando próximo à estação ferroviária da sua cidade, eles puderam ver que tinha uma fanfarra, muitas pessoas, muitos músicos, dava longe ainda para ver, e era uma recepção linda. E o homem ficou velho, ficou feliz e disse, mulher, ali são pessoas que estão nos recebendo para nos parabenizar pelo nosso trabalho de missionário na África. Será, marido? É sim, não pode dizer, 50 anos dedicando a Deus, com certeza é para nós. Só que eles vieram nos vagões de trás, no terceira classe, e o de primeira classe ia sair do primeiro, né? E à medida que ia se aproximando deles, eles perceberam que não tinha mais ninguém na estação. Absolutamente ninguém. A fanfarra já tinha ido embora.
E aquele homem ficou muito triste. Ele ficou abalado demais, muito desapontado. E ele chega em casa e disse: é assim, Senhor, que nós somos recepcionados depois de 50 anos trabalhando para ti? Ah, mulher, eu estou muito chato. Eu estou muito chato com Deus. E ela foi lá para a pia para fazer algumas coisas, o fogão para preparar uma comida. E ele disse: não, eu vou sair, eu não estou bem, eu estou arrependido de ter feito isso. E saiu furioso. Pergunte a Deus, pergunte a Ele por que Ele fez isso com a gente. Que decepção. E depois de um tempo ele volta. E a mulher está lá no pé do fogão. Ele disse: e aí, perguntou a Deus por que Ele está nos humilhando tanto? Por que ninguém nos recepcionou? Ela disse: perguntei. E ele respondeu o quê? Ele simplesmente disse, marido, que nós ainda não chegamos em casa. A nossa casa não é aqui. Nós seremos recepcionados por milhares de anjos e pelo Senhor Jesus Cristo quando nós formos para a eternidade. Pense bem, não importa o que você está passando aqui, Deus tem algo especial para você. Enquanto eu estava orando aqui, veio um flash na minha mente de onde eu vim e para onde eu quero ir. Eu lembro quando eu bebia, por diversas vezes, eu só percebia que estava bêbado quando eu pegava a moto, quando eu levantava, porque sentado ali você não percebe. E eu chegava em casa e vinha aquele mal-estar, eu tinha que vomitar. Minha esposa chorava, às vezes meus filhos ficavam, o Mateus principalmente, ficava constrangido, e eu mais ainda. E eu jurava que não ia beber mais, no outro dia eu bebia. Por diversas vezes eu parava a moto, quando eu fiquei com muita vergonha de vomitar em casa, eu parava a moto nos terrenos baldios, ali próximo da minha casa, e vomitava, para não vomitar em casa. Mas eu não conseguia parar de beber. Eu queria parar, mas eu não conseguia. Foi difícil. Foi difícil. E é o que Satanás tem feito com muitas pessoas. Talvez você não beba, mas tem um vício em você, tem uma pornografia no seu celular, que você não consegue se libertar. Satanás está dentro da casa de muita gente, através do celular. Ah, eu não bebo, eu não fumo, mas o seu pecado é tão mortal quanto o meu era. O que tem de pessoas escravizadas pelo pecado, pela lábia de Satanás, e ouve uma mensagem dessa e o coração está endurecido, não se arrependem. Arrepende. Deus vai apagar essa má história da tua vida e vai fazer uma nova história. Amém. Assim como fez a minha. E eu hei de permanecer até a volta de Jesus. Amém. E por isso eu faço esse apelo. Se tem mais alguém que tem o desejo de entregar sua vida ao Senhor, independente se tem estudo ou não, vem aqui à frente, eu vou orar por você, por sua decisão. Porque no céu, a sua esposa, os seus filhos, as pessoas que você ama, a princípio não vão sentir felicidade quando vê que você não está. Mas eles vão ter 1000 anos para saber que você teve todas as oportunidades e não aceitou. E em 1000 anos eles não vão mais sofrer por sua falta, porque Deus vai mostrar que Ele não foi incoerente, que Ele não foi injusto, que Ele te deu toda a oportunidade e você disse não. Então, se você não quer ficar de fora da eternidade, aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nesse momento Ele se encontra no céu, intercedendo por nós, mas Ele só está intercedendo por aqueles que vão até Ele. É a sua decisão de hoje que definirá se você vai estar diante de Deus ou diante de Satanás. Que Deus possa abençoar vocês na decisão que tomarem, seja para estudo, seja para batismo. Você já era para ter se batizado há muito antes, mas Deus sabe de todas as coisas. Você tem esposa batizada e filho batizado. E que filho? Meu irmão, aproveita essa oportunidade e tu vai ser muito mais feliz ao lado da tua família, aqui na terra e também no céu. Amém. Eu quero receber a notícia do teu batismo. E vocês que ainda não têm estudo, estudem a Bíblia, conheçam mais de Deus e Ele vai moldar e mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. E eu quero lhe ver no céu, meu irmão. Eu quero lhe ver no céu, assim como eu lhe vi no Bar de Careca,
várias vezes. Agora eu quero lhe ver no céu. Mas para isso eu quero lhe ver na igreja primeiro. Aceita o Senhor Jesus como Senhor da tua vida e Ele vai mudar o teu viver. A mesma coisa é você, meu. Você já conhece. Você sabe que não valeu a pena se afastar dos caminhos do Senhor. Não valeu a pena. E se Deus te poupou até aqui, é porque Ele tem planos para a tua vida. Tem mais alguém que tem interesse de reatar a sua aliança com Deus? Vem aqui à frente, eu quero orar por sua decisão. Se não tiver, não posso fazer nada. Como eu disse, o intrometido e entrão é Satanás. Jesus não. Ele apenas convida, é você que decide. Feche os olhos de vocês e vamos orar. Santo Deus, Pai de amor e misericórdia, eis aqui os teus filhos, Pai. Eu te peço que os Senhor os receba em teu trono de graça. E que nesse momento, Pai, o nome deles possa, Senhor Deus, estar diante de Ti. E que o Senhor possa estar intercedendo pelos seus pecados. Porque daqui a alguns dias, Pai, eles vão selar suas vidas contigo. E terão seus nomes escritos no livro da vida. Por favor, Senhor, que eles possam se tornar soldados de Cristo. Que verdadeiramente através deles outras pessoas de sua família, seus amigos, vizinhos, possam conhecer o teu agir, possa conhecer a tua misericórdia. Assim como o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, Senhor, e aqui estou compartilhando o que é bom, assim como disse o irmão Ronei. Eu quero compartilhar, Senhor Deus, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia com os nossos irmãos. Por isso eu te peço que eles possam permanecer nos teus caminhos, tomar suas decisões e fixar os seus olhos na eternidade. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Repreenda toda e qualquer dúvida que vai surgir daqui para frente. Repreenda toda e qualquer investida de Satanás que vai ser colocada em suas vidas. Que caia por terra. Que eles possam estar blindados com o poder do Espírito Santo. Que o Divino Espírito Santo, a partir de hoje, possa ser o Senhor de suas vidas e possa fazer morada em seus corações. Eu te peço, Pai, e tenho certeza que já recebemos, porque nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.